Fala galera, beleza? Konnichiwa. Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje nós vamos ver a opinião dos japoneses sobre uma pesquisa recente que saiu lá no Japão, mostrando que os poucos casamentos que acontecem hoje no Japão ainda acontecem com pessoas com mais de 30 anos. Ou seja, os japoneses estão casando mais velhos, não tão jovens, na casa dos 20 anos como era antigamente. Por que será que isso está acontecendo? Qual é a opinião dos japoneses sobre isso? Nós vamos descobrir graças ao meu amigo Jack, lá do canal Interview in Japan, que conduziu essa entrevista. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do canal do Jack, assim como do vídeo original. Nós vamos ver essa entrevista e, como sempre aqui no Conversando com os Kanjis, nós vamos aprender japonês com isso. É isso aí, galera, nós vamos estudar japonês com as frases ditas ao longo dessa entrevista. Então fica comigo até o final do vídeo que vai valer muito a pena. Beleza? Bora lá, vamos começar essa entrevista aqui. 今日は晩婚について話していきたいと思います。日本語学習者のために晩婚という言葉の意味を教えてもらえますか？晩婚ですか？はい。検索してもらえますか？いいですか？晩婚はやっぱりいろいろな経済的な理由とか彼女ができないとか彼氏ができないとかそういう理由でどうしても結婚するのが遅くなるというのが結婚年齢が上がるそういうことでのが晩婚化ですね。 Galera, eu não sei, mas eu aposto que é muito por uma questão financeira. Isso não acontece só no Japão, né? Está acontecendo aqui no Brasil também, está acontecendo no mundo todo. Muito por conta da expansão monetária, né? A inflação que os governos fazem com a própria moeda, o poder de compra das pessoas hoje é muito baixo, é muito menor do que o poder de compra de alguém dos anos 60, 70. E isso causa um impacto, na minha visão. Muitas pessoas deixam de casar pela questão financeira, imaginando que vão ter muitos gastos constituindo família. 遅めっていうのは大まかに何歳ぐらいになりますか？個人的な意見ですけど30歳より、上の方かなっていうのがイメージとしてはありますね。先ほど読み上げたデータを置いておいて周りとかを見るとその実際に晩婚が増えてるなって実感ありますか？ありますね。実際私も30超えたんですけどもまだ未婚なので、結婚の予定もないので実体験としてそうだろうなっていうふうに感じてますね。 Como eu disse, eu acho que isso vale para o mundo todo, gente. Aqui no Brasil, eu também, a maioria dos meus conhecidos, a maioria nem está casado, e os poucos que casaram, se casaram após os 30 anos de idade. 晩婚が日本では増えてる理由は何だと思いますか？あんまり苦労したくないから楽しみたい自分が。お金がないからだと思います。育てるためのお金の資金がすごい跳ね上がってると思ってます。物価高じゃないですかね、やっぱり。多分おむつとかもいろいろ上がってると思うので、物価は上がっても給料は上がらないので、それでもあまりメリットがないと思ってると思いますよ、私は。そもそも結婚というのに興味がなくなっているのかと思います。それ以外に皆さんが興味を持ってる対象って何か多いものはありますか？やっぱゲームとかファストフードとかそういうのが興味あります。 Poxa vida, interesses em videogame eu até consigo entender, né? Agora interesse em fast food, aí já é demais, hein? いずれ結婚したいなっていう願望ありますか？結婚はしたいです。ないです。ないよ。意見が分かれてますね。まずはしたい理由を教えてもらえますか？したい理由は一人より誰かと一緒にいた方がいいのでした方がいいと思います。そしてしたくない理由は教えてもらえますか？仕事をバリバリしたいです。60歳とかになったらまだ一人やったらどんなお気持ちですか？猫しかいなくて。寂しい。寂しい。でも猫おるなら。猫おるなら。 O Jack levantou uma questão interessante aqui no final, né, gente? Como será que essas pessoas que não querem casar, não querem ter filhos, não querem ter família, vão ficar depois dos 60 anos? Vale a pena refletir um pouco sobre isso. Mas falando nisso, então já me conta aí a sua opinião. O que você pensa a respeito desse caso? Por que será que as pessoas não estão mais se casando hoje em dia? Será que é tudo por uma questão financeira? Me conta o que você pensa, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E vamos agora, gente, aprender um pouquinho de japonês com isso. Logo no começo dessa entrevista, o Jack perguntou para uma menina, né? Ele pediu se ela poderia pesquisar o significado da palavra para ele, e ele disse assim: Kensaku shite moraemasu ka? Kensaku shite moraemasu ka? Kensaku shite moraemasu ka? Poderia pesquisar, por favor? Agora, muita gente que está estudando japonês vai se perguntar por que ele não usou o verbo pesquisar, shiraberu, para fazer essa pergunta. Shirabete moraemasu ka? Vocês vejam que a tradução para o português é a mesma. Poderia pesquisar, por favor? A questão, gente, você pode até usar o verbo shiraberu, não tem problema nenhum. Mas o kensaku suru, ele é bem útil nessas situações, porque kensaku suru
significa pesquisar utilizando algum meio eletrônico, né? Então, pesquisar no celular, pesquisar no Google. Como a pessoa iria pesquisar no celular? O Jack falou, "Kensaku shite moraemasu ka?" Kensaku shite moraemasu ka? A língua japonesa é cheia desses detalhes, e é engraçado que, ao saber a diferença, por exemplo, desses dois verbos que estão aqui na tela, você consegue demonstrar um conhecimento bem mais aprofundado na língua japonesa. Então é bacana vocês saberem, tá? Olha, uma outra frase bacana que teve aqui também foi essa que o Jack perguntou se a pessoa gostaria de casar no futuro. Izure kekkon shitai desu ka? Izure kekkon shitai desu ka? Izure kekkon shitai desu ka? No futuro, gostaria de se casar? E uma outra frase que me chamou a atenção também foi essa última menina entrevistada, que ela falou que queria trabalhar muito, né? Ela não queria casar, queria se dedicar ao trabalho. E ela disse assim, "Shigoto o baribari shitai desu. Shigoto o baribari shitai desu. Shigoto o baribari shitai desu." Quero trabalhar intensamente. O que significa, galera, esse baribari aqui? Baribari é uma onomatopeia, que significa algo com muita vontade, com muita intensidade, a todo vapor. Coloquei aqui embaixo pra gente. Então é bacana saber esse tipo de onomatopeia que também enriquece muito o seu Nihongo. Na hora que você vai se expressar, você conseguir usar uma onomatopeia no meio da frase, você já se destaca de boa parte dos estudantes. Aqui no caso, então, se um dia alguém perguntar o que você quer para o futuro, o que você quer fazer, e você vai responder que quer se dedicar ao trabalho, você pode falar isso. Shigoto o baribari shitai desu. Shigoto o baribari shitai desu. Beleza, gente? E é claro que se tudo isso aqui parece muito difícil para você, é porque você com certeza não tem uma base sólida na língua japonesa. Mas não tem problema nenhum, você pode conquistar isso agora com o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias. Galera, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos estudar partindo do zero todos os itens que estão aqui na tela. Tudo que você está vendo nós vamos estudar juntos de forma muito objetiva, e se você fizer ao menos uma aula por dia, você consegue finalizar esse conjunto de aulas antes de 100 dias e adquirir todo esse conhecimento na estrutura, na base da língua japonesa. O melhor de tudo é que você consegue fazer isso por um preço extremamente acessível. Clica no link que está aqui na descrição, o link das aulas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o preço e vai querer estudar comigo e com os outros alunos lá do Essencial Japão. As aulas já estão disponíveis, é só clicar no link aqui e começar a estudar. Eu vou deixar aqui também na tela 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Tem muita coisa legal sobre a língua japonesa, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Deixe um like nesse vídeo para o YouTube ver que você gostou desse conteúdo e inscreva-se no canal porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Beleza, gente? Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!